Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje, do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos dar continuidade a esse conteúdo danças. Já falei da origem, já defini, já classifiquei as danças, já falei sobre os elementos estruturantes da dança, nós já falamos das danças no mundo, já falamos das danças no Brasil. Última aula falando das danças e ritmos aqui do nosso Maranhão. E hoje nós iremos falar de uma manifestação folclórica que acontece no nosso estado aqui de maneira muito forte. Nós iremos falar do Bumba Meu Boi. Trouxe até uns boizinhos aqui para fazer essa encenação aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Bumba Meu Boi. Conceito. O Bumba Meu Boi do Maranhão é um folguedo típico da cidade brasileira de São Luís, a capital e no interior do estado. Tradição que se mantém desde o século XVIII, arrasta maranhenses e visitantes por todos os cantos da capital e do interior do estado, nos meses de junho e julho. Professor, qual é a origem do Bumba Meu Boi? Pessoal, existem pinturas rupestres que falam de manifestações, de danças ritualísticas que aconteciam onde o boi ele estava ali no centro de tudo desde a antiguidade. Então a manifestação do Bumba Meu Boi ela acontece de forma geral, aconteceu de forma bem forte ali na região da Europa, especificamente na França, os portugueses. É uma manifestação que foi trazida pelos europeus para o nosso país, para o nosso Brasil. É uma manifestação que ela acontece em todos os estados do Maranhão, ou do Brasil. Só que existe aquela questão do regionalismo. Numa cidade, num estado acontece de uma forma, no outro estado acontece de uma outra forma. Aquela questão que nós já falamos quando eu classifiquei as danças para vocês, que eu disse quanto à origem, quanto à forma, quanto a finalidade, né? Então essas danças elas vão sofrendo alterações, pequenas alterações, mas elas vão sofrendo ali, vão se adaptando e vão se tornando tradicionais e folclóricas de determinada região. Aqui no nosso Maranhão nós temos o nosso Bumba Meu Boi do Maranhão, que existem algumas características que são bem peculiares, que são nossas. Daquelas classificações da dança que eu trouxe para vocês, que elas se classificam em folclórica, em histórica, em étnica. Então, aqui nós temos as nossas raízes. Por exemplo, nós podemos falar aqui de manifestações que envolvem o boi no estado de Manaus. Lá existe lá em Parintins, que é uma cidade, né? Acontece lá a disputa do garantido e caprichoso. Aqui nós não temos essas disputas, nós até temos umas disputas que daqui a pouco eu vou chegar para vocês a falar para vocês. Mas aqui nós temos o Bumba Meu Boi como algo mesmo, uma manifestação cultural que acontece no período de São João, em homenagem a alguns santos. Vocês verão daqui a pouco, entra aquela questão da religiosidade. Tá? Então, Bumba Meu Boi que nós iremos falar aqui hoje de forma específica é do nosso Bumba Meu Boi aqui do Maranhão. O histórico. A festa do Bumba Meu Boi resgata uma história típica das relações sociais e econômicas da região durante o período colonial, marcadas pela monocultura, criação extensiva de gado e escravidão, mesclando a cultura europeia, africana e indígena. Isso aqui eu já falei para vocês quando nós falamos de danças no Brasil. As nossas danças, ela vem de uma miscigenação muito grande. Tem raízes europeia, tem raízes africana e tem também as raízes indígenas, que eram quem moravam aqui no nosso Brasil antes dele ser colonizado. Então nós temos essa diversificação em relação à dança. Mais uma vez nós batemos naquela classificação das danças em relação à sua origem. No Bumba Meu Boi, nós temos as três manifestações aqui, ó, a europeia, a africana e a indígena. No Bumba Meu Boi acontece dessa forma. Daqui a pouco eu vou chegar no enredo, no como é que acontece, a lenda do Bumba Meu Boi, como é que surge. E lá vocês verão que existem essas três figuras aqui, ó, o europeu,
A figura africana e a figura indígena nessa manifestação. O enredo. Numa fazenda de gado, o escravo pai Francisco mata um boi de estimação de seu senhor para satisfazer o desejo de sua esposa grávida, mãe Catirina, que quer comer a língua do boi. Quando descobre o sumiço do animal, o senhor fica furioso e, após investigar entre seus empregados, ele acaba ali aqui surgindo essa historinha do Bumba Meu Boi. Então, existe a figura do escravo, que no caso era o pai Francisco e a mãe Catirina. Existe a figura do europeu, que no caso era o fazendeiro. E existe ainda a figura do índio. Onde que o índio entra nessa história, professor? O índio era um pajé, que em algumas, que a lenda ela vai sendo ali, existem várias linhas, né? Várias coisinhas que vão falando. Existe uma linha que fala que o boi chegou a morrer e que esse pajé, através dos seus rituais, dos seus conhecimentos, ele fez com que aquele boi ressuscitasse. Já existe uma linha que diz que o pajé não chegou a ressuscitar o boi, que o boi estava ali, ele estava muito mal, mas que ele conseguiu fazer com que aquele boi ele tivesse saúde novamente. Existe uma linha que fala que pai Francisco, ao saber, entrou em fuga, encontrou o pajé e pediu que o pajé ressuscitasse. Aí o pajé enviou algumas índias bem bonitas para chamar a atenção dos boiadeiros, que eram quem trabalhavam na fazenda, distraíssem ele ali. Foi quando o pai Francisco levou esse boi até esse pajé e o pajé ressuscitou. E o fazendeiro, ao visualizar aquele novilho vivo, que havia assumido vivo, ele comemorou. E assim surge a história do Bumba Meu Boi. Surge dessa lenda. Então existem essas três figuras. O que eu trouxe dessa primeira imagem aqui para vocês? Está aqui, figurada aqui, ó, pai Francisco e mãe Catirina. Aqui está o boi em si. Hoje em dia, se vocês quiserem aprofundar um pouquinho em relação ao Bumba Meu Boi, eu trouxe essa imagem, existe algo. Aí vocês podem conversar com o professor Rafael de Sociologia ou com o professor de Sociologia de vocês da escola para que eles falem para vocês um pouquinho sobre blackface, que é a forma que tem de demonstrar o negro, às vezes de forma exagerada, de forma muito caricata. Então hoje existe aí uma certa discussãozinha em relação ao Bumba Meu Boi, a essa forma caricata que tem de demonstrar ali pai Francisco e mãe Catirina. É um assunto que pode ser bem abordado aí com o professor de Sociologia. Em relação à religiosidade, profundamente enraizado no cristianismo e em especial no catolicismo popular, o Bumba Meu Boi envolve a devoção aos santos juninos, São João, São Pedro e São Marçal, que mobilizam promessas e marcam algumas datas comemorativas. Os cultos religiosos afro-brasileiros do Maranhão, como o tambor de Mina e o terecu. Então, vocês, em relação à religiosidade, o Bumba Meu Boi é uma dança que ela tem como a sua origem sendo folclórica e sendo também religiosa, sendo histórica aqui do nosso estado. Então tem muito a ver em homenagem aos santos. Quais são os santos? São João, São Pedro, São Marçal. Tem muito a ver com aquelas casas de tambor de Mina. Algumas entidades, algumas pessoas que entram em transe e acabam que fazendo esse tipo de manifestação cultural, esse tipo de apresentação a essas entidades, que são seres de luz, que gostam desse tipo de manifestação. Aí existem várias entidades aí que gostam desse tipo de brincadeira, segundo essa religião que é a do tambor de Mina, quem frequenta um terreiro aí de tambor de Mina. Aí aqui nós temos São João, São Pedro e São Marçal. Dia 29, o que acontece? Todo mundo, esses bois amanhecem ali na capela de São Pedro. Tem a alvorada lá, todo mundo amanhece lá. Todo mundo sobe, apresenta o seu boi. Ao amanhecer, todo mundo faz uma espécie de desfile. Sai todo mundo de lá da capela de São Pedro, aí já é dia 30 de junho, que é São Marçal. Aí todo mundo se apresenta ali na Avenida do João Paulo, frente ao 24º Batalhão de Caçadores. Existe um encontro de todos esses bois por lá. O 24º Batalhão faz o fornecimento de feijão, o pessoal toma um caldinho de feijão e continua ali sua apresentação o dia todo. Os personagens dessa brincadeira.
nós temos o dono da fazenda, né? Que é o senhor da fazenda, usa a roupa mais rica e um apito para coordenar a festa. É o responsável pela organização do batalhão. Em alguns casos é também o cantador. O cantador, geralmente ele tem ali um apito, é ele que comanda esse batalhão. É assim que eles dão o nome, batalhão. Na verdade, nós sabemos que hoje existe até as torcidas, né? Também são chamados de torcedores, aquele pessoal que curte acompanhar o seu boi. Batalhão, porque, por exemplo, nós iremos chegar daqui a pouco nos sotaques. Os bois de matraca são verdadeiros batalhões. Qualquer pessoa pode entrar numa apresentação de um boi de matraca. Basta você ter lá a sua matraca. Diferentemente do outro sotaque, do de orquestra, que lá já é um número limitado de indivíduos que participam. No boi de matraca qualquer um pode entrar. Então, fica bem gigantesca a apresentação. Pai Francisco, o vaqueiro, veste-se com roupa mais simples. Seu papel durante a brincadeira é provocar risos na plateia. Cada boi pode ter vários destes personagens. Mãe Catirina, a mulher de Pai Francisco, foi quem desejou comer a língua do boi. O índio, homem com pouca roupa, mas muito rico em detalhes. Existem as índias também, que são mulheres cobertas por penas no peito, mão e pernas. O miolo, figura bem interessante e que quase não aparece na apresentação. Ele aparece mais de forma ali mascarado, digamos assim, que é o brincante responsável pelas evoluções e coreografias do boi. É aquele indivíduo que brinca com o boi, é ele que fica embaixo do boi, fazendo com que o boi faça todos aqueles movimentos. Professor, os bois, eles se classificam também como ele pode ser uma apresentação o quê? Uma apresentação teatral, que também é coreografada. Os vaqueiros são os empregados das fazendas. Nós temos o mutuca. Mutuca é quem é o responsável por abastecimento, digamos assim, da cachaçinha dos brincantes do boi. Ele fica ali hora ou outra servindo quem está brincando. O caboclo de fita, brincantes enfeitados com chapéus. Caboclo de pena. Claro que esses personagens eles vão alterando de acordo com o tipo de sotaque. Existem os casumbais, que eu não falei aqui, que são elementos que são meio animalescos, que aparecem em algumas apresentações. Os ciclos festivos, em relação ao boi, existem esses 4 ciclos aqui. Ó. Os ensaios, aí existe o batismo do boi, as apresentações em si no período de São João e a morte do boi. Eles sempre seguem esses ciclos aqui, ó, em relação ao ano. Os sotaques de Bumba Meu Boi, em geral, dividem-se em 5 sotaques. É zabumba, matraca, baixada, costa de mão e orquestra. Professor, existem outros sotaques? Existem outros sotaques, mas esses são os mais conhecidos, tá? Não estou limitando apenas aos 5 sotaques. Quais são os outros? Existe o boi de reis, que é lá da cidade de Caxias, bois na região do Gurupi, região dos Lençóis Maranhenses. Então, os sotaques mais conhecidos são esses, mas também existem esses aqui. E outros, tá? Zabumba ou Guimarães, vamos entrar agora nos sotaques. O sotaque de Zabumba ou Guimarães, oriundo do município de Guimarães, destaca-se pelo ritmo forte dos instrumentos de percussão, sendo a zabumba o mais característico desses grupos, tocada e apoiada em varas de madeiras denominadas forquilhas. Está aqui ó, a imagem do boi de Zabumba ou Guimarães. Muitas pessoas não sabem que existe essa variedade toda de sotaques. Muitas pessoas entendem que existem só o sotaque de orquestra, que são aqueles bois que têm as apresentações que, como o próprio nome já sugere, são acompanhadas por uma orquestra, e o boi de matraca, que são os que os indivíduos utilizam ali as matracas. Mas temos o boi de zabumba. Alguns utilizam aquela vara ali, ó. Tem aqui na imagem, ó. Até ajuda a auxiliar até no equilíbrio. São varas bem coloridas. Aí nós temos como destaques desse sotaque o boi de Leonardo, o boi da Vila Passos, o boi da Fé em Deus. Esses são os bois mais conhecidos relacionados ao sotaque de Zabumba ou Guimarães. Aí nós temos o segundo sotaque, que é matraca ou da ilha. É típico da ilha de São Luís, caracterizando-se
principalmente pelo som estridente de grandes matracas, que com grandes pandeiros afinados no calor das fogueiras, fazem a percussão dos grupos. O Bumba Meu Boi da ilha é marcado pelo grande número de brincantes e admiradores, chegando a reunir centenas de pessoas em suas apresentações. Então tá aqui uma imagem do boi de matraca. Falei para vocês ainda há pouco. Aqui existem, às vezes, uma disputa entre alguns bois desse tipo de sotaque. Tem uma certa rivalidade entre o boi da Maioba e o boi de Maracanã. Os cantadores ali, eles fazem toadas que são provocantes para o outro cantador do outro boi. E assim vai. Existem torcidas. Eu, particularmente, gosto bastante do boi da Maioba. Vou a muitas apresentações do boi da Maioba. Tenho a minha matraca. Aí é o que faz com que tenha muito brincantes. Qualquer um pode levar a sua matraca. Claro, você tem que estar ali no ritmo, tocando certinho, porque existem as pessoas responsáveis pelo boi, que hora ou outra passam ali e pedem para você não tocar mais a matraca, porque você está fora do ritmo e está bagunçando ali um pouquinho a brincadeira. Você tem que se adequar ali ao que está acontecendo. Aí, como os principais que nós temos aqui na nossa cidade: boi da Maioba, boi de Maracanã e boi da Pindoba. Esses são os bois que são mais conhecidos em relação a esse sotaque que é de matraca. Boi da Baixada ou Pindaré utilizam instrumentos percussivos, como pandeiros, caixas, tambores onças, maracás e pequenas matracas, sendo essas tocadas num ritmo mais lento que nos bois da ilha. De acordo com Apolônio Melônio, que é um dos caras principais, o nome mais forte em relação a esse sotaque é o mestre Apolônio Melônio, as apresentações dos bois desse estilo começam sempre da direita para a esquerda. Está aqui a figura de um casumbá, um personagem também dessa brincadeira que é o Bumba Meu Boi. Os principais bois: boi da floresta, boi do Oriente e o boi de Pindaré. São os bois mais conhecidos em relação a esse sotaque. Sotaque Costa de Mão é considerado por alguns pesquisadores como uma variante do sotaque de Zabumba. Originário do município de Cururupu, recebe essa denominação pelo modo como são tocados os pandeiros, à base da batucada com o dorso da mão. Aqui os brincantes eles batem os pandeiros com o dorso da mão, não com a parte frontal da mão. Professor, mas por que isso? Na história, fala-se que aqui é como as brincadeiras, quem batiam os instrumentos eram os escravos, as suas mãos calejadas já não deixavam com que eles tocassem o instrumento. Então, eles conseguiam bater com o dorso da mão. Esse sotaque aqui ele vem perdendo bastante em número de brincantes. Então, existem até algumas manifestações aí que tentam resgatar essa questão cultural do Costa de Mão, do sotaque Costa de Mão. Os principais é Rama Santa, Brilho da Sociedade, Soledade e Brilho da Areia Branca. Esses são os bois mais conhecidos em relação ao sotaque de Costa de Mão. E por último nós temos o boi de orquestra. O mais recente estilo de Bumba Meu Boi do Maranhão surgiu na região do Muni, mais especificamente nos municípios de Rosário e Axixá, são ali municípios vizinhos. Trata-se do sotaque de orquestra, caracterizado pela utilização de instrumentos de sopro e corda, saxofone, clarinetes, flautas, trombone, banjos. Fala-se aqui que mais ou menos em 1930 estava existindo ali uma apresentação de um boi e esse boi cruzou com uma orquestra que estava tocando. Assim surge o boi de orquestra. Esse vocês conhecem muito bem, existem muitas apresentações desses bois. É o boi de Morros, o boi de Axixá, boi de Nina Rodrigues e o novilho branco. E por último aqui eu trouxe o boi Barrica, que foi fundado em 1984. A Companhia Barrica surgiu após um grupo de amigos se reunir na Rua do Sol, nas proximidades do Teatro Arthur Azevedo, para cantar as mais diversas toadas usando apenas um violão. O boi Barrica, ele não se enquadra em nenhum desses sotaques que eu falei para vocês, porque ele tenta fazer uma mescla de todos os outros sotaques. É um boi que ele já viajou aí o mundo inteiro levando esse tipo de apresentação, que é o Bumba Meu Boi do Maranhão. Tá certo? É da Companhia Barrica.
Então, galerinha, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido aí um pouquinho sobre o Bumba Meu Boi do Maranhão, que vocês aprofundem os conhecimentos de vocês em relação à nossa cultura. É muito interessante nós estarmos por dentro do que está acontecendo, independente de religião. Ah, professor, eu sou evangélico, eu não curto esses movimentos que são católicos, que homenageiam santos, mas é interessante você estar por dentro da nossa cultura. Então, vamos para cima. Até a nossa próxima aula, hein?